Olá, eu sou a professora Elvira Cristina Martins Tassoni, docente do programa de pós-graduação em educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Olá, eu sou a Camila Matos dos Reis, pedagoga formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Nós fazemos parte da linha de pesquisa Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e somos membro do grupo de pesquisa Formação e Trabalho Docente. Nós viemos aqui compartilhar com vocês, leitores da revista AAPE, o nosso artigo intitulado Políticas Educacionais de Formação de Professores em Foco, Mudanças e Permanências. O nosso artigo traz resultados de uma pesquisa que realizamos juntas, que analisa 2 programas de formação continuada de professores alfabetizadores ainda vigentes no Brasil. Nós partimos de uma apresentação de pesquisas que tiveram um impacto muito importante a partir dos anos de 1980, como a pesquisa de Ferreiro e Teberoski, que questiona toda uma concepção de aprendizagem envolvendo o aluno em alfabetização, e as pesquisas de Luria e Vygotsky, que vão trazer também a ideia de que as crianças, mesmo sem aprender ainda a ler e escrever, elaboram hipóteses e compreendem finalidades da escrita, mesmo sem ter esse domínio. E são pesquisas também que vão explorar o caráter simbólico da escrita, articulando a escrita com outras atividades simbólicas, com outros sistemas simbólicos próprios da infância, como o desenho, a fala, a brincadeira de faz de conta. Portanto, diante desse cenário, nós apresentamos no artigo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1996, vai alavancar um processo de elaboração de documentos visando a formação de professores, porque os resultados dessas pesquisas teriam que chegar até a sala de aula. Então, nesse contexto de elaboração de documentos visando a política de formação de professores, uma questão que se destaca é em relação aos modelos formativos. Então, o nosso artigo problematiza em que medida esses modelos formativos vão dando possibilidades de produção de conhecimentos, de articulação entre saberes teóricos e saberes práticos, ou são modelos que vão caminhar de maneira mais engessada numa proposta mais prescritiva. Tratando-se especificamente, então, desses 2 programas analisados, nós temos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, mais conhecido como PNAEC, e temos o programa Ler e Escrever. O PNAEC é um programa de abrangência nacional, enquanto o programa Ler e Escrever é uma política no estado de São Paulo. Nessa pesquisa que nós realizamos, foi traçada comparações entre os 2 programas em relação à estrutura de formação, à organização do trabalho pedagógico e os materiais que foram disponibilizados para que esse curso acontecesse. Os resultados, então, da nossa pesquisa apontaram alguns pontos de tensão. Um deles é entre formação técnica e formação reflexiva. Então, nos questionamos qual a natureza dos saberes produzidos pelos professores que participam desses processos formativos. São saberes que promovem uma articulação maior entre teoria e prática ou saberes mais prescritivos. Um outro ponto de tensão é em relação à figura central, à figura responsável pela formação. Que formação tem essa pessoa? Que tipo de vínculo ela tem com a escola, com os professores? Então, todas essas questões vão influenciar também a produção de saberes gerados por essas formações, né? Então, mais uma vez, em relação à articulação de saberes, num processo mais reflexivo ou um processo mais prescritivo. E um terceiro ponto de tensão é em relação aos eixos de organização do trabalho pedagógico, especificamente em relação à língua materna. Então, a gente observa uma tensão entre
o tempo de investimento para desenvolver um trabalho mais voltado para as questões técnicas da língua, questões mais específicas de normatividade, por exemplo, ou investimento num trabalho mais voltado para as práticas de leitura, de escrita, para os usos e finalidades, né, da leitura e da escrita. Então, mais uma vez, a gente observa uma tensão entre alfabetização e letramento. Esperamos que a nossa pesquisa contribua para o debate, para novas reflexões e que possa subsidiar a formulação de novas políticas públicas para professores alfabetizadores. Desejamos que vocês apreciem a leitura. Boa leitura!